Chegou a hora da gente falar de Copa do Mundo aqui no SBR News e olha, amanhã já começam os jogos das quartas de final da Copa do Mundo, mas eles chamam de... tem um outro nome em inglês que eles chamam para esse período, né? Mas olha só, deixa eu aproveitar para falar porque não é só jogo do Brasil que tem amanhã, tem mais jogos, inclusive amanhã a gente tem Inglaterra e França, é um embate mais do que pessoal entre o Mbappé da França, que está super no buzz agora aí, e também o Kane, é isso? Que é o jogador da Inglaterra. Vamos ver então, porque tem muitos pormenores para a gente entender desse jogo de amanhã. Atual campeã do mundo, a seleção francesa encara a Inglaterra no sábado de olho na última vaga das semifinais da Copa do Mundo do Catar. O confronto coloca em lados opostos rivais históricos e os sistemas defensivos vão ter muito trabalho para deter os ataques comandados por Kylian Mbappé e Harry Kane. Nesta quinta-feira, o meia francês Fofana respondeu os comentários feitos um dia antes por Kyle Walker, que disse que os três leões não devem ficar obcecados com o craque do PSG. O lateral inglês vai ter a dura tarefa de marcar o destaque dos Bleus. O crédito é todo dele se souber como parar o Kylian. Enquanto isso, há outras 19 equipes na Ligue 1 esperando a solução e outras na Liga dos Campeões. Mas a verdade está em campo. A confiança está em alta do lado da zaga francesa, mas sem afirmar qualquer favoritismo. Harry Kane, eu sei a maneira como ele joga. É um atacante que vem buscar a bola, que gosta de tocar na bola e depois corre para a área. Por isso teremos que estar atentos e prontos. Apesar de ter perdido peças importantes antes do torneio como Pogba, Kanté e Benzema, seus substitutos responderam até o momento com grandes atuações. Tchouaméni e Rabiot se tornaram a espinha dorsal que dão equilíbrio ao sistema de Didier Deschamps, que escala Griezmann como meia, Mbappé e Dembélé nas pontas e Giroud, que se tornou o maior artilheiro da história da seleção francesa, no comando do ataque. Inglaterra e França se enfrentam no sábado, no estádio Al Bayt, em Al-Khor. O vencedor vai em busca de uma vaga na final da Copa do Mundo, contra quem se classificar na partida entre Marrocos e Portugal. Então tá bom. Bom, é o seguinte, vocês viram que eu sou todo torto, né? Eu sem o Denis aqui, eu não sou ninguém para falar de Copa do Mundo. O jogo da Inglaterra e da França é no sábado. Amanhã a gente tem Argentina e Marrocos, é isso? Não, Argentina e quem amanhã, gente? Me ajuda? Eu falo que eu quero mostrar. É Argentina e Holanda, Brasil e Croácia. Eu pedi um negócio, não tá bom, vamos lá. Brasil tá se preparando, gente. Tá se preparando bonito para o jogo de amanhã. Esse sim, às 8 da manhã, horário daqui de Utah. Vai ser 10 da manhã para quem está em Nova York. Vamos ver como é que está sendo esse preparativo. O treino desta quarta-feira aconteceu no estádio Grand Ahmad, em Doha, e mais uma vez não foi aberto à imprensa. Nas imagens divulgadas pela CBF TV, os jogadores aparecem fazendo atividades com bola no gramado, inclusive os titulares. Ainda se recuperando de lesão no quadril, o lateral Alexandro fez um trabalho físico à parte, mas participou junto com os companheiros do treinamento tático organizado por Tite. Com isso, existe a possibilidade de o camisa número 6 voltar ao time titular na partida contra a Croácia. Após o treino, Vinícius Júnior participou da entrevista coletiva e rejeitou o status de favorito para o Brasil na partida de sexta-feira. A gente debate que nessa Copa não tem favorito. E a Croácia na última Copa chegou na final, então não tem mais jogo fácil. Mas a gente tem a consciência tranquila que a gente tem que entrar lá e mudar o que se passou nos últimos anos, que é ganhar as quartas de finais e chegar na semi e ir um passo de cada vez. O atacante também falou sobre Luka Modric, principal estrela da Croácia e companheiro de Real Madrid. E o Luka Modric sempre me ensinou bastante, né? Continua me ensinando no dia a dia. Fico feliz de jogar contra ele e que vença o melhor. Vini Júnior comentou a polêmica em relação às dancinhas dos jogadores brasileiros na comemoração dos gols. O gesto tem recebido críticas na imprensa internacional. O gol é um momento mais importante do futebol, onde não só a gente fica muito feliz, como agora na Copa do Mundo, né? Um país inteiro fica feliz por nós. E a gente
tem muitas comemorações para fazer ainda, que a gente possa seguir fazendo muitos bailes e jogando bem para chegar até a final nesse ritmo, né? Claro que a galera sempre gosta de reclamar quando vê o outro feliz. E o brasileiro é sempre muito feliz, então vamos sempre afetar bastante e que a gente possa seguir com a nossa alegria. Isso aí foi a coletiva de ontem, mas olha, para falar um pouquinho mais da seleção brasileira, hoje ele não está ao vivo aqui, mas ele mandou para a gente um recadinho e, claro, já vai chamar exatamente o que teve de preparação hoje, é isso mesmo? Oi, Denis, fala com a gente aí. Fala, Paulo. Então, hoje, continuando a preparação para o jogo de amanhã da Copa do Mundo contra a Croácia, a seleção brasileira foi para campo, foi para treinou e logo depois do treinamento, o técnico Tite e o lateral direito Danilo foram para a coletiva e eles falaram muito da expectativa deles sobre o jogo de amanhã, o que esperar da partida de amanhã contra a Croácia e também falaram sobre as críticas que eles vêm recebendo sobre as danças e até o fato do Tite ter dançado na partida anterior contra a Coreia. Então bora seguir lá, vamos acompanhar o que eles falaram na coletiva. Valeu! Queria saber de você, pessoalmente, como que você está a sua preparação para o jogo contra a Croácia? O que a gente tem que fazer além dos gols, né? Que tipo de cuidado a gente tem que tomar para conseguir essa tão sonhada classificação para as semifinais? Boa tarde, Wellington. Prazer falar com você outra vez. A Croácia marcou 5 gols, sofreu 2, né? Até agora. Se não me engano, em 6 participações em Copas do Mundo chegou a uma final e teve 3 participações em quartos de final. Isso são números da seleção. Depois, falando de jogadores, você tem jogadores do calibre do Modric, que é indispensável comentários. Depois, inúmeros outros jogadores, como Kovacic, Brozovic, Perisic, são jogadores que eu particularmente já tive a oportunidade de jogar no mesmo time ou contra e estão habituados a grandes decisões, a grandes encontros. Então, certamente vai ser uma partida que nos exige estar no máximo da nossa concentração, no máximo do nosso empenho, para que a gente possa ter a felicidade de passar de turno. Ou seja, é um adversário que vai bater de frente com a gente de todas as maneiras e a gente tem que estar extremamente preparado para isso, como a gente tem feito. Se você puder nos falar como é que está a situação dele, se é parecido com a do Neymar, como na última coletiva você disse que dependia do treino e que estava tudo bem encaminhado para o Neymar e para o jogo. Se você pudesse falar melhor para a gente, por favor, como é que está a situação do Alexandre. Boa tarde, Monique. Tu viu que me atrapalhou, que eu ia pegar o negócio aqui para colocar para ver a tradução. Eu não sabia ganhar um tempinho para ver como ia te responder. Ele vai treinar à tarde para ter a disponibilidade do jogo. Porém, para ir para o jogo. A tendência é não participação, porque não há um trabalho ainda muito forte e são lesões diferentes. E eu tenho que ter departamento médico e físico também essa situação. São situações diferentes em relação ao Neymar, mas vai depender de hoje à tarde ele estar à disposição ou não. É uma conexão com uma geração jovem, uma conexão com... Eu tenho 61 anos, com atletas de 25, 22, 23, que podem ser quase que meus netos. E eu gero uma conexão com eles. Entre a equipe que eu trabalho, aqueles que me conhecem, que verdadeiramente conhecem, que sabem o bastidor, e outros que não me conhecem, eu prefiro dar valor a ela. Então, se tiver que dançar, eu vou dançar. Se tiver que, de uma forma bem sutil, pedir para eles me ajudarem. Quem viu, pedir para eles me escondam, me ajudem. Não gostaria, não é meu perfil. Eu tenho dito assim que o quadro, quando se pinta um quadro, e uma vez nós conversamos antes da Copa do Mundo, o quadro, eles são dos atletas. A nossa pintura da comissão técnica não tem que ser com fingida humildade pequenininha, mas eu não posso pintar o quadro maior do que, com a soberba maior do que são os atletas. Mas participar dela, sim. É isso que a gente quer, participar da alegria. Então, só que eu tenho que treinar mais, eu sei, pescoço duro, braço não vai, mas faz parte. É tipo isso. Sabe o que é? O Tite nada mais do que ele tá nada mais fazendo é entrando no jogo. Não adianta essa cara de sisudão, sendo que, né? Muito bacana. Agora, pro resto do mundo, eu sigo aquela... Foi o... Como é que é o nome dele mesmo, Tony, que você falou aí? Alex Lalas, que é comentarista do Fox Sports, jogador, assim,
dos Estados Unidos, que todo mundo conhece, principalmente da Copa do Mundo de 94, se eu não me engano, né? Que eu acho que ele apareceu bastante, alguma coisa assim, eu não vou dar número aqui, porque eu também não sei. Mas conhecido, Alex Lalas. O que acontece? Ele deu uma aula a respeito de alegria no futebol e tipo, tirou o chapéu para os brasileiros. É assim que tem que ser, gente, pelo amor de Deus. Vocês vão criticar os caras pra quê? O Tite, ele também falou a respeito justamente, né, dessa situação e das dancinhas, como a gente viu, mas teve um desabafo, sabe de quem? Do repórter, o Fernando, lá da Band, por conta da situação toda dessa cobertura no Catar, e o Danilo aproveitou para responder. Vamos ver como foi. Boa tarde, Danilo, Tite, Kleber, Jorge, boa tarde a todos. Fernando Fernandes, da Band. Primeiro, Danilo, 4 formações diferentes até o momento, não conseguiu repetir o time até agora, os resultados vieram, isso é importante. O que isso muda, e antes de mais nada, queria falar uma coisa aqui, eu não tenho procuração de ninguém, mas acho que eu vou falar por muitos. Ninguém está aqui para torcer contra a seleção brasileira, nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho, e como brasileiro, eu torço para a seleção brasileira, como muitos de nós estamos aqui. Então acho que era importante fazer esse esclarecimento, para deixar claro que ninguém está contra, a gente tenta fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, com diversas visões. E acho que isso é importante a gente colocar, e não falo por ninguém, estou falando por mim, mas acho que é a voz de muitos. Obrigado. Ok. Obrigado, Danilo. Thank you, Danilo. Okay, I understand. Thank you, Danilo. Ok, desculpa. Posso responder ele? Pode responder, sim. Pode responder, pode. Não, eu acho, primeiramente, sobre o seu depoimento, eu acho isso extremamente importante. Isso é uma tecla que eu toco já há algum tempo, mesmo sendo um dos que mais apanhavam durante todo esse processo, dizendo que deveria existir uma maior união e alquimia entre todas as partes que englobam a seleção brasileira. Isso também eu direciono à imprensa, ao torcedor e tudo isso, porque eu acho que quanto mais força remando na mesma direção, fica mais fácil de poder conquistar os objetivos. Em relação às formações, isso tem muito mérito no trabalho que é feito pela comissão técnica, porque independente de quem joga, quem começa jogando uma partida ou não, a preparação para os jogos é feita da mesma maneira para todos os atletas. Ou não quer dizer que quem vai jogar treina de uma forma e quem não vai jogar fica de lado. Não, a gente trabalha da mesma maneira, as estratégias são passadas e executadas no treino exatamente da mesma forma para todos. Isso é um mérito muito grande de toda a comissão técnica, porque depois, quando o jogador entra sabendo exatamente aquilo que ele tem que fazer, é muito mais fácil de poder corresponder e ajudar o todo, tá bom? Agora sim, obrigado. Thank you, Danilo. Olha só, só para deixar muito claro, inclusive, sobre o que o Fernando Fernandes falou, é porque existe uma crítica muito grande em cima da imprensa brasileira que cobre a seleção brasileira, dizendo que os repórteres que estão lá e a mídia no geral fica torcendo contra. Não é questão de torcer contra, gente. É só você fazer o seu trabalho e apontar. Principalmente no esporte, que tem muito mais análise do que no jornalismo, por exemplo. É uma situação muito comum. Mas eu achei muito original e muito bem colocado que o Fernando Fernandes fez questão de falar ali, representando muitos dos jornalistas que estão ali. Tanto que ele foi aplaudido, né? Isso mesmo, mas aí você viu que o Danilo não fez questão de falar. Eu era um dos que apanhava. Não é questão de apanhar, gente. É questão de cada um tá colocando o seu ponto de vista. Eu coloquei um vídeo hoje nos meus stories que fala justamente sobre uma questão que muita gente aponta para mim mesmo, né? Sobre essa questão da gente ser parcial ou imparcial. Então, dá uma assistida lá. A Glória Vanik, inclusive, que comenta que a gente já nasce de uma maneira... o meu Instagram é o @soupaulosergio. Quando a gente nasce e a gente já coloca... Ao nascer, nós já nos tornamos seres, né, imparciais, né? E a imparcialidade é uma coisa que faz parte da gente. Mas a partir do momento que a gente coloca a nossa visão sobre um determinado assunto, a gente já está colocando a nossa visão. Então já faz parte justamente de uma situação em que você está colocando o seu jeito de ver. Nós jornalistas somos contadores de histórias, como ela diz, e eu acho que é aí que vale exatamente essa situação. Entender que aqui nos Estados Unidos, inclusive, a gente pode opinar. E o jornalista esportivo, ele é o primeiro a dar a sua opinião a respeito do esporte. Mostra a notícia
depois opina. É assim que a gente faz, muito saudável. A Croácia prometeu um jogo mais do que duro contra o Brasil, e isso não é análise de ninguém, não. Foram os próprios jogadores durante a coletiva de imprensa lá no Catar. A Croácia segue com a preparação para a partida das quartas de final da Copa do Mundo do Catar contra o Brasil. Os jogadores admitem que o adversário é favorito, mas prometem um jogo duro para voltar mais uma vez à semifinal da competição, como fizeram em 1998 e em 2018. Igranjem u Premier Ligi sam navikao na borbu e na teške utakmice. Estamos acostumados a jogos muito físicos no campeonato inglês e é isso que temos que fazer contra o Brasil. Queremos mostrar nossa qualidade técnica também, mas queremos mostrar nossa qualidade física em cada duelo, cada posse de bola. Isso vai ser muito importante nessa partida e temos 2 dias para descansar e nos preparar da melhor maneira. I mi smo spremni na to. Imamo još 2 dana da se dobro pripremimo, dobro odmorimo i pokažemo pravu Hrvatsku u petak. Kako ih zaustaviti? Pa zaustaviti ih trebamo svih 11 igrača. Kogod bude igrao, kao što sam rekao. Como parar o Brasil, temos que parar todo o time, não importa quem estiver em campo. Eles têm um time incrível e jogadores fantásticos que atuam nos melhores times do mundo. Ne treba previše riječi trošiti na njih, tako da mi smo spremni na tu borbu. A što se tiče riječi, dosta razumijem. Brasil e Croácia se enfrentam nesta sexta-feira, ao meio-dia do horário de Brasília, no estádio Cidade da Educação. A seleção que se classificar enfrenta o vencedor de Holanda e Argentina na semifinal.